Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Veneza, da Rádio Saudade. Hoje a Voz da Cidadania vai falar sobre tráfico e exploração de mulheres. E a primeira pergunta de hoje é justamente como funciona o tráfico e exploração sexual. As mulheres são enganadas com promessas falsas de emprego ou oportunidades e levadas para locais onde são exploradas sexualmente. Nós tivemos agora um caso de um grupo de brasileiros que estava sendo explorado lá na Tailândia. Eles foram levados para Myanmar e lá eles estavam sofrendo escravidão humana. Mas essas mulheres, elas são também enganadas e às vezes existe uma oferta de emprego e elas são levadas para serem exploradas sexualmente fora do Brasil. A segunda pergunta é, Dr. Franklin, quais são os desafios na identificação de vítimas de tráfico humano? O isolamento e o medo das vítimas de denunciar dificultam a identificação. Muitas das vezes, essas vítimas elas são mantidas em cárcere privado, elas já chegam devendo o agenciador que ficou com elas e que pagou a passagem, que está mantendo aquela hospedagem. Elas às vezes ficam com celulares apreendidos e para a gente identificar essas vítimas de tráfico humano, o isolamento e o medo dessas vítimas de denunciar o que está acontecendo dificultam realmente a identificação. E aí vem a seguinte pergunta: como prevenir então, Dr. Franklin, o tráfico de mulheres em áreas de vulnerabilidade? É importante investir em educação, campanhas de conscientização e oportunidades econômicas. A questão de educação é que se você educa a mulher, educa a pessoa e dá a ela a oportunidade de qualificação profissional, ela pode ser inserida no mercado de trabalho. As campanhas de conscientização são feitas em programas como esse, que é o nosso quadro A Voz da Cidadania, aqui na Rádio Veneza, na Rádio Saudade, e também na TV Web Cidade de Canaã dos Carajás, para todo o sul do Pará, para todo o Brasil, para todo o mundo. E oportunidades econômicas é que é lógico, se a mulher não tem condições de ter essa oportunidade econômica, ela vai buscar então emprego fora do Brasil e às vezes se prostitui para poder se manter. A quarta pergunta é, Dr. Franklin, qual a diferença entre tráfico de pessoas e prostituição forçada? O tráfico, meu querido amigo ouvinte da Voz da Cidadania, envolve o deslocamento e a exploração da pessoa, enquanto que a prostituição forçada ela ocorre sem o consentimento da vítima. Então, uma coisa é o agenciador ir lá, por exemplo, numa cidade, agenciar aquelas pessoas com promessa de emprego em outro país e essas pessoas serem deslocadas e essa pessoa ser explorada. E a outra coisa é a situação em que a mulher ela se prostitui de forma forçada, sem o seu consentimento, para pagar a passagem, para pagar a hospedagem e, enfim, para poder arcar com as suas despesas. A última pergunta de hoje da Voz da Cidadania é: quais políticas públicas são eficazes no combate ao tráfico de mulheres? Bom, cooperação internacional é uma política pública interessante, fiscalização de fronteiras e acolhimento das vítimas. Cooperação internacional. Se nós tivermos uma polícia daqui com uma cooperação com polícias, por exemplo, da Espanha, onde são levadas muitas mulheres para prostituição, nós vamos ter maiores condições de combater esse tipo de problema. Fiscalização de fronteiras. Se eu tenho uma fiscalização de fronteiras de modo que
na hora em que aquela pessoa está saindo com coiote ou entrando no país com coiote, que é o agenciador, ela vai ser apreendida, nós vamos ter um combate mais efetivo a esse problema do tráfico de mulheres. E o acolhimento das vítimas é aquela mulher que se foi traficada e se prostituiu, ela não precisa ser estigmatizada, não precisa ser colocada como culpada, ela tem que ser acolhida como uma vítima. E daí existe toda uma política pública que deve ser exercida para que essa mulher, então, seja acolhida no seio da sociedade. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todos os meus queridos ouvintes aí do Tapanã, do Icuí, do Guajará, do 40 Horas, né? Aí o pessoal da Cidade Nova, alô, Cidade Nova, o pessoal aí da Coronel Monfredo, da Ângelo Custódio, né? Da Avenida das Acácias, da Gabriel Marques, aí em São Sebastião da Boa Vista, e um abraço para todos os meus amigos aí do Marajó. Não perca, no próximo programa A Voz da Cidadania, na próxima semana, nós vamos falar sobre violência no ambiente digital. Um grande abraço e até a próxima!